Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Mais um episódio do Growth com Hack em vídeo com as nossas caroças aqui. Muito animado. Segunda metade da 8ª temporada. Já passamos bastante coisa por aqui. Só convidados maravilhosos. Hoje tem mais uma convidada maravilhosa. E aí, Camila, como está? Tô super animada, ainda nervosa, né? A gente tá na metade, mas ainda rola esse nervosinho Friozinho. da câmera. Mas tô muito feliz com a convidada, mais uma mulher maravilhosa. Ela é jornalista, professora, doutora, Remadora. Que eu fiquei sabendo. remadora, sabe tudo de gastronomia. Olha, muito experiente, é mãe e dá conta de tudo. Ela faz tudo. E é mineira ainda por cima. Que isso, assim, né? Falar de gastronomia e ser mineira Chegou deveria antes da ser hora. quase obrigatório. Me desculpem os outros Desculpem os estados. cariocas. E tá aqui com a gente no meio desse fervo. É isso. Muito bem-vinda, dona Renata. Como está? E aí, eu queria agradecer, Roberto, Camila, pelo convite. Estou super honrada de estar aqui com vocês. E, né, ansiosa, um pouco nervosa, porque mesmo sendo jornalista, quando as câmeras aparecem, a gente fica com aquela tensão. É diferente, né? Quando a gente vai entrevistar e quando a gente vai ser entrevistada. Assim, é um papo mesmo. A gente fica todo mundo nervoso no início, daqui a pouco a gente esquece que tem uma câmera. E eu já fui entrevistada do Growth com Hack também, então eu sei exatamente como é. Vai ser suave. Vai dar tudo certo. E hoje a gente vai falar de educação midiática e o poder do conteúdo. Você é rainha desse assunto. Então roda a vinheta e a gente já quer saber um pouco mais da Renata. E aí, Renata, você que tá chegando agora, tem todo... Chegando agora aqui, né, no episódio com a gente, mas tem uma baita carreira, uma longa estrada aí que você percorreu. Conta para os nossos ouvintes qual que é o seu histórico aí brevemente, de carreira, de vida, o que você quiser contar, para o pessoal entender a força dessa nossa entrevistada de hoje. Tá, eu sou jornalista, né, formada em Minas Gerais, vim para o Rio há 16 anos. Comecei sempre na minha trajetória trabalhando com o digital e na redação do Globo, né, passei pela editoria de mídias digitais, na época em que o jornal ainda não sabia, não existiam fórmulas, Para né, onde para vai isso? trabalhar, e a gente começou fazendo tudo do zero. Depois disso, migrei para gastronomia, onde me especializei no jornalismo e saí da redação ainda fazendo esse jornalismo gastronômico, uma parte no blog Viagem Gourmet, outra atendendo empresas, Já acessa restaurantes. lá, faz o merchan, pode ficar à vontade. Viagem Gourmet, gente. E em paralelo, né, nunca abandonei a vida acadêmica, sempre gostei de estudar, ler e continuei, né, estudando e fui fazer o doutorado na UERJ. Então, assim, a minha saída da redação, do jornalismo diário, se deu por isso. E hoje sou muito feliz no digital. Eu queria começar contando uma curiosidade, né? Porque a gente se conheceu num contexto de um fervilhão ali, de um maior evento gastronômico. Não, a gente se conheceu num evento anterior, mas também já era no fervo, trabalhando com a consultoria, cobrindo um evento para as mídias sociais. E no início, né, tivemos que nos acostumar a trabalhar para o festival, a trabalhar a sua forma de trabalhar e você se acostumar com a gente. Então, aquela confusão inicial. Foi, deu certo. E deu certo, né? Porque Estamos depois... aqui hoje, porque deu Estamos certo. aqui hoje, porque depois fizemos outros eventos juntos e, no fim das contas, a gente aprendeu muita coisa. Foi, assim, ótimo. No primeiro ano da consultoria, a gente conseguiu já fazer isso tudo e trabalhamos com outras pessoas muito legais também. E é isso, hoje estamos aqui. Então, assim, super obrigada por aceitar o nosso convite e por ter aturado a gente no início ali, Imagina, trabalhando. aprendi pra caramba, né, sobre impulsionamento, sobre métricas e desempenho nas redes sociais. Então, sempre é uma troca boa e eu acho que é isso. Um vai ajudando o outro. Isso foi muito bom, assim, no início parecia, né, que íamos todos enlouquecer, mas depois a gente ria das confusões que a gente mesmo Comi um causava. pastel de Belém, qualquer oportunidade, um pastel de Belém. Começamos assim e foi muito legal, foi muito divertido. Depois que passa, né, na hora ali é tenso.
Mas eu queria te perguntar como é ser uma jornalista que fala de gastronomia, que já tem 15 anos de experiência, né, trabalhando com isso, como é experimentar um monte de prato gostoso, ter esse bom relacionamento com os maiores chefes do país, fazer review de restaurante, conhecer um monte de lugar bacana. Então, Camila, muita gente assim fala pra mim, nossa, você tem o melhor trabalho do mundo. Quem tá de fora acha que é tudo lindo. Todo mundo acha que todos os dias eu tô comendo num restaurante diferente e minha vida é só essa, né? É maravilhoso meu trabalho, eu adoro. Mas assim, é um trabalho. Então, eu já tive desafios como comer gafanhoto, comer insetos que eu nunca imaginei que iria comer, ovas, né, das mais variadas. Eu não sou muito fã de ovas. Mas o que... Mas vem no prato todo chique, né? Não vai mandar devolver, né? Vem no prato chique, mas são Continua ovas. sendo É um que sabor você que você não quer estar ali. E além disso, já comi jacaré, já comi avestruz, já comi animais assim que eu não imaginava, mas que estão aí no meu repertório gastronômico. Então, assim, é um trabalho prazeroso porque a comida é uma paixão humana. Eu falo, a maior rede social do mundo é a comida. Começa a falar de comida em qualquer lugar, você vai ter assunto, seja com pessoas idosas, crianças, jovens. É um assunto que conecta, reúne né? as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho. Então, já teve vezes também, igual quem é atleta, igual quem vai fazer uma reunião super importante, que você não está disposto, né, 100% para provar alguma coisa. É o meu corpo que está ali em jogo também. Então, já... Dias e dias, né? passei, Seres humanos, normal. Passei por situações assim, que eu tinha que comer 16 pratos e eu não estava 100% para comer 16 pratos, mas encarei. É trabalho. Não é? Manda um Imagino. remedinho pra dentro. E assim, de vez em quando você come um arroz com ovo ou só tem que ser uma comida muito chique, muito gostosa? Todo dia, a minha comida do dia a dia, ela é muito brasileira, graças a Deus. É arroz, feijão, mineira, angu, couve, um franguinho com quiabo. Um tropeirinho. Isso é que eu amo comer no dia a brincando. dia. E, claro, aí todo mundo fala, nossa, você come todo dia num lugar diferente. Não, gente. Eu tenho os meus dias em que eu reservo da semana para comer nesses lugares específicos, Sim, entende? sim. Porque senão o corpo dá defeito. E como você vê agora, né, você com tanto tempo de experiência, essa chegada de tantos influenciadores e criadores de conteúdo em torno de gastronomia e como é isso, né, para alguém que já faz há tanto tempo, que tem o blog e que conhece tanta gente, como que você enxerga essa mudança? Então, eu enxergo assim o fenômeno da cultura da avaliação. E o que é esse fenômeno, né? A gente está no dia a dia querendo avaliar tudo, mas não porque a gente quer, porque a gente é incentivado pelas plataformas digitais que estão aí moldando o nosso comportamento, a nossa forma de performar no mundo. Tem um episódio de Black Mirror muito bom disso, né? Que as pessoas Sim, avaliam umas às outras. Alguma coisa queda livre, alguma e coisa isso assim. é totalmente Black Mirror, né? Porque a gente vai à farmácia, tem que avaliar o atendente. A gente pega um transporte, avalia o motorista. E até para relacionamento, né? Até o Tinder. Ou tem similares. nota do Tinder? Não, mas é uma espécie de review, né? Você... Tinha no Lulu, lembra? Teve isso. Teve essa fase, meu Deus, nada saudosa. Isso aí é entreguidade. Enfim, a gente tem que avaliar, assim, a gente é convocado a avaliar tudo, né? E dentro desse fenômeno, é mais do que natural que a gente tenha avaliadores de comida. E aí, isso não significa que eles vão ser maravilhosos ou vão saber fazer uma boa crítica ou um review de um restaurante, mas eles querem participar dessa cultura. E né, com as redes digitais, né, a cultura colaborativa é essa. Eu dou uma informação valiosa, você retribui com a sua informação e a gente vai trocando, né? Existem comunidades só para restaurantes. E é isso, então eu acho super natural, não tenho ódio aos influenciadores, e, inclusive acho que é um trabalho que só reforça a importância do profissional especializado em gastronomia, reforça o setor, né, divulga os restaurantes, então só agrega. Ai, que legal. E Renata, a Camila já deu um spoiler que a gente trabalhou junto em eventos.
E foram 3 eventos enormes, né? O Rio Gastronomia, então, nem se fala. E tem um desafio muito grande de conseguir encaixar um tripé de velocidade com qualidade e o engajamento. Tem uma fórmula? Como é que funciona isso? O que você tem de dica? Se a gente tivesse a fórmula, Roberto, a gente tava milionário. Mas, enfim, eu acredito, assim, que a gente tem que sentir, né, o momento e tá equilibrando ali as forças. E é muito difícil trabalhar com... É um desafio, na verdade, trabalhar com pressão, com pessoas e tendo que trazer um resultado, né? Nem sempre a cliente, gente... patrocinador... Não, e evento, assim, né? Pode Tudo acontecer de tudo, acontecendo. né? A gente tem condições... Em evento, a gente tem condições climáticas, a gente tem patrocinadores, a gente tem a própria rede social, o algoritmo, a plataforma com que a gente está trabalhando, às vezes naquela semana não quer entregar nada. E aí, como que você vai sair pela tangente, então. né? Então, assim, tudo isso é uma conjunção de fatores e às vezes você faz, dá muito certo, às vezes você faz, não rende nada, e aí você vai testando. Mas eu acho que para todo o conteúdo, a história que está sendo contada faz a diferença. E a forma como você vai contar essa história faz a diferença. Então, eu acredito muito no storytelling, acredito muito em você estar desenvolvendo um valor ali, né? Não fazer só por resultado. Isso a gente aprendeu juntos, isso é muito bom, né? E realmente concordo também. E é porque o conteúdo está sendo para as pessoas, né? Assim, você faz, são pessoas fazendo para pessoas que vão, né, ver esse conteúdo. E eu queria, já tem um gancho aqui para o nosso quadro, né? Eu sei que exige muita organização, planejamento, mas eu queria trazer o quadro Momento Saia Justa, que é quando você planeja uma coisa, né? Assim, uma experiência sua profissional que você tinha um plano, uma organização, um storytelling perfeito e não saiu como planejado. Você tem alguma história para contar pra gente? Então, de trabalho, tenho algumas, né? Imagino. Mas, assim, pensando em uma situação que eu tinha sido convocada por uma marca para fazer um conteúdo sobre um evento, mas como viagem gourmet, né, para o blog e tal. E aí eu fui fazer o evento, comi a comida, fiz o vídeo, filmei as pessoas para entregar, né, como tinha sido aquela experiência ali. E fiz, e tinha que o compromisso da publicação no dia, horário certo e tal. E aí o que aconteceu é que logo depois que eu saí do evento, eu passei muito mal. Porque é isso, né? E aí tive uma intoxicação alimentar muito grande e fui parar no hospital. Mas, ao mesmo tempo, eu escrevi com, né, a minha base do que foi aquele evento e tudo, falando bem do evento. E, claro, era um compromisso profissional, eu não podia também desonrar, né, esse compromisso. E, de fato, a comida estava boa, não estava mentindo. Então, eu fiquei naquele conflito, mas eu falei, e agora, né? Conto para o cliente que eu tô aqui postando morrendo. do hospital. E aí eu cumpri o post, fiz tudo como combinado, mas teve que ter essa conversa difícil. Avisei que a comida não tinha me feito bem e eu precisei passar por essa saia justa, né? Essa é realmente uma saia justa. Mas eu acho que é um pouco também que você falou. Às vezes, né? Claro, tem a comida, a qualidade da comida, mas às vezes a gente não tá tão bem, aí, né? A imunidade, a gente já tá, né, passando mal antes. Isso. É delicado. Pô, braba essa, hein? Essa me deu uma gastura. Ossos do ofício. Ossos do ofício total. E, Renata, voltando na história dos eventos, e aí vamos nominar ele, né? Vamos dar nomes aos bois aqui. Então, a gente esteve junto com você no Vinhos de Portugal, no Rio Gastronomia e no SP Gastronomia. Como que você vê a diferença desses três? Porque a gente percebeu o tamanho do Rio Gastronomia, né? Gigantesco. O SP Gastronomia ganhando tração e ganhando cada vez mais audiência lá, mais público. E o Vinhos de Portugal num outro público super cativo, que tem um espaço
Como que você entende essa estratégia de conteúdo, pensando nos três, os públicos distintos, Rio versus São Paulo, o vinho de Portugal que vai nos dois ambientes, mas são públicos distintos também? Como é que você monta esse quebra-cabeça? Então, eu acho que não tem fórmula mágica. Cada ano é um ano, cada cenário é um cenário. É claro que quando você tem já um evento consolidado, com história, que engaja uma comunidade gigante, como é o Rio Gastronomia, isso te dá uma variedade, né, de histórias, de conteúdos e de coisas para a gente poder trabalhar. Então, assim, cada ano a gente tem um gancho que é né, um tema, né, algum fio condutor que é organizado pela equipe de marketing da Editora Globo. Então, são eles ali os cabeças por trás disso, Que né? fazem essa conexão. E, na verdade, eu só sou, assim, uma interlocutora que chega, né, para esses personagens, que no caso são chefes e donos de restaurante, donos de bares, e faço essa mediação, Para né? contar essas histórias, né? Para contar essas histórias de alguma forma diferente, para trazer novidades do evento e para também surfar, né, nas redes, nas trends e conectar, né, a comunidade digital com a que vai estar ali no evento e tá querendo comprar ingresso, saber que comida vai comer. Então, assim, é muita informação, mas a gente tenta construir isso juntos, né? É uma equipe muito grande, não sou só eu que faço, né? E aí... Vou dar os louros da vitória aqui para Renata, gente. Vou contar os bastidores. Renata teve a ideia lá no Rio Gastronomia, vamos fazer o dia do chefe. E aí tacou o microfone na mão dos chefes lá, João Diamante brilhou, fez um monte de entrevistas, e aí o post bombou, e aí entregou a câmera na mão da outra. Qual era o nome da moça da lasanha? Que era um sucesso? A Foi mais Heaven. perdida. Heaven. A Heaven, e aí ela Maravilhosa. filmou desde a hora que ela acordou até a hora que ela chegou no evento. Então, assim, a Renata tá aqui no dia a dia, de repente ela... Gente, tive uma ideia. Ela sai andando... Quando ela Quando fala volta- fazendo um conteúdo diferente, é diferente mesmo. É botar chefe pra dançar, cantar, jogar foram pedido pro pro alto, palco. né? Comemorar o número de pedidos e dançar no palco com os cantores. Foi tipo... E é o tipo de coisa que a gente vê que é da qualidade de quem já conhece, já sabe do público, já tem experiência e tem a ideia e fala assim, vou fazer e vai dar certo. E é legal isso que ela falou, né? Cada ano é diferente e aí ela tem uma ideia diferente para cada ano, né? Já é, assim, uma coisa que conecta com o evento naquele momento. Porque eu acho que tem muito isso também em evento, né? O que tá rolando ali naquele momento. Não é um conteúdo que você já, né, tem programado. Tem que ser ali na hora. Por mais que a gente programe, a gente tem que sentir o calor dos acontecimentos. Se é a lasanha que tá bombando, a gente vai atrás da lasanha. Foi um case. Se então assim, a gente tem que estar percebendo, vivendo aquilo ali para ter a emoção de entregar também o que as pessoas estão sentindo na hora, né? Então é muito disso, e também é uma construção assim, de um relacionamento de muitos anos. Então, na hora que eu falo, gente, vamos subir o palco e vamos dançar a música do Paulo Ricardo, que vai ser a atração do dia, todo mundo compra a ideia porque todo mundo sabe que é um acontecimento. Sabe que a Renata sabe. Eles sabem que a Renata sabe. Não, Eles vambora. É pra gente curtir juntos também, né? Assim, embora seja trabalho, vamos fazer desse momento um momento prazeroso pra todo mundo, divertido. E eles se divertem. E eu acho que faz isso que a gente não enlouquece durante ali o momento. A gente conseguir rir e relaxar um pouco, porque é realmente tenso. Assim, quem imagina faz... também o chefe, né? Com a pressão de ter que entregar por dia 3.000 pratos. Então é uma hora que ele vai respirar, que ele vai encontrar com os iguais, que ele vai dar uma desabafada. Porque o trabalho em cozinha também é meio solitário, assim. Você tá ali com o seu time, mas é o seu time. Então é a hora num local que os pequeno, caras ali, se apertadinho. encontram, né? E vamos dividir aqui as alegrias e as angústias desse trabalho. Isso você me falou lá atrás e é um ponto interessante, né? Porque eles trabalham tanto também, eles não têm tanto tempo para se encontrar. Acaba que o festival é um momento que os chefes, né, podem também, entre eles, né, se conectar. Fazem a resenha deles, né? Tem sempre aquele momento que tá ali todo mundo junto. Aí eu já chego, gente, vamos fazer um videozinho. A gente podia ter chamado um para fazer um patrocínio aqui, entendeu? A gente tem uns aperitivos. E aí trabalhar sob pressão com aquele cheirinho delicioso o tempo todo, né? Tipo,
Desafiador. E... Saudade do bolo da Assunção, inclusive, preciso voltar lá. E, Renata, a gente falou um pouquinho aqui, né, sobre, né, na cultura atualmente, a gente fala muito sobre fake news. E como você enxerga o papel de criadora de conteúdo que também educa quem tá lendo, né? Quem tá vendo o seu conteúdo. A importância do jornalismo. A importância do jornalismo nesse papel de educação de algo de nicho, né? Não é tão nicho, mas é uma coisa bem específica, né? Um assunto bem específico. Como você enxerga esse papel, mesmo cobrindo eventos, e o seu trabalho do ano todo também? Então, eu acho que o jornalista em si, ele tem muita preocupação de estar combatendo a desinformação, né? E aí, primeiro, na divulgação de conteúdo gastronômico, tudo sempre checo, falo com chefes, ligo. Então, assim, eu converso com muita gente o tempo inteiro para estar trazendo, né, alguma coisa de valor, né? Que agregue, que seja... Ninguém quer gastar seu suado dinheirinho num restaurante que comeu mal. Nossa, então, é também... muito, né, frustrante, né? Muito você frustrante. paga caro e não sai satisfeito. Não, Nossa. até pagar barato e ser ruim. Mas aí o caro é o suado dinheirinho que ela falou, né? Então, assim, nesse sentido, eu procuro sempre tentar estar divulgando o que é ok, bacana, confiável, né? E já teve vezes também que fui falar mal e fui ameaçada de processo. Nossa, tá rolando uma polêmica aí por agora, né? Advogados, né, entraram em contato comigo, então isso é muito delicado, né, porque Tomar quando a cadeirada gente... do Edmota, assim, de repente. Era isso. Isso aí tá rendendo, inclusive, para uma influenciadora que foi ponderar, né, a atitude de um dono de restaurante causando confusão em outro restaurante. Mas, enfim, as pessoas são muito sensíveis a críticas. E quando a gente fala que uma experiência não foi boa no restaurante, todo mundo já teve uma má experiência num restaurante que às vezes é bacana. Mas tem dia que tudo desanda, como na nossa vida também, que é aquele dia que tá podre, Camila tudo contou dá uma errado. história recente, num lugar que a gente sempre toma um café da manhã, que é maravilhoso, levou 2 amigas e foi um fiasco. E deu errado. Então, assim, às vezes, algumas pessoas faltam na cozinha. A gente sabe que tem vários fatores para que o prato chegue perfeito na sua mesa. Então, foi um pouco isso, sabe? E aí, essa experiência que foi marcante, desastrosa, eu não... Assim, algumas situações a gente é convidado, outras a gente vai comer com a família e dá errado. E aí, eu resolvi relatar isso e fui ameaçada mesmo. Pediram para tirar o post. Então, assim, eu acho que o princípio do jornalismo é você estar podendo... Claro, falar abertamente. Falar a verdade, desde que os fatos sejam você aqueles, cheque, né? E eu tinha ali as fotos, eu falei, poxa, o peixe chegou branco, nem parecia, porque falava que era um peixe grelhado, e aí mandei foto para a chefe. A chefe não estava no dia, ela estava viajando. Então, assim, faz parte, mas eu acho que a gente as pessoas têm que aprender a ser criticadas também, né? E quando a gente assina o nosso nome ali, né, a sua credibilidade, é o seu trabalho ali. Então, também, se você falou, né, espera-se que não vai ter um comentário leviano, né? Então, assim, você tinha provas, você tinha ali... mas são coisas, assim, muito subjetivas, né? O comer é um pouco assim, mas a gente tem também parâmetros, né, para estar fazendo aquilo. Mas aí você falou sobre a questão da desinformação. E em relação a isso, né, as universidades e os pesquisadores, principalmente da comunicação, da educação, têm trabalhado muito com essa questão, já que agora a inteligência artificial entrou com tudo, né, em vários conteúdos na internet. A gente que é profissional já tem dificuldade de diferenciar. Imagina uma pessoa que não é alfabetizada midiaticamente, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando de ter senso crítico, capacidade de analisar conteúdos que são falsos e não são falsos. Então, assim, são muitas camadas, Camila. Eu vou puxar mais uma pergunta que acho que tem a ver com são isso. Uma loucura, né? Fala. Como você enxerga para o seu trabalho a inteligência artificial? É amiga ou inimiga para isso, assim, né? E aí, considerando esse contexto de desinformação e de muitos conteúdos sendo produzidos sobre um mesmo tema, assim. Sem querer, a gente tem esse fio condutor nessa temporada, né? Toda hora a gente tem uma pergunta de AI.
Então, eu tenho opiniões polêmicas sobre a inteligência A artificial. gente também, então bora, Renata. Então, pronto. É, eu acredito, tá, que é uma ferramenta que ganhou uma enxurrada de marketing de grandes empresas de comunicação para que a gente incorpore isso no nosso dia a dia. Goela Ok, abaixo. Toma dinheiro. faz parte do mercado e resolveram vender essa ideia de que a inteligência artificial resolve as nossas vidas. Eu, pessoalmente, uso minimamente inteligência artificial. Se é para fazer uma planilha, uma coisa mais técnica, eu uso. Mas no dia a dia, o meu texto é todo escrito da minha cabeça. Eu não uso inteligência artificial porque já tem pesquisas aí comprovando que o desenvolvimento cognitivo da gente está sendo reduzido Tá, por conta óbvio. disso. Nossa. Sim, E- tá comprovado, né? Já cientificamente. Já é comprovado, temos vários pesquisadores brasileiros, internacionais. Então, assim, eu não quero emburrecer, por isso não vou usar inteligência artificial. E o que eu falo para os meus alunos, né? Claro que a gente sabe direitinho identificar um trabalho Ih, de... fácil Eu tinha essa demais, pergunta fácil também, como é que era demais. com os alunos, né? Porque a inteligência artificial, ela escreve em tópicos, ela escreve muito brevemente, ela não conecta as Aprofunda, ideias. né? E a gente pega um trabalho de inteligência artificial, é muito fácil identificar. Então, o que eu falo para eles? A inteligência artificial pode ser uma fonte de pesquisa, pode te ajudar a encontrar alguns conteúdos, mas a gente tem que desconfiar sempre. E agora eu vou soltar aqui uma bomba que os desenvolvedores de IA odeiam, mas a inteligência artificial é burra. E eu falo isso para os meus alunos. Por quê? Porque qual é o conceito de inteligência? Tudo depende disso. Se for processar informação, ok, ela está ali processando, ela é inteligente, mas a gente está falando de outra inteligência que, na verdade, é uma capacidade emocional, né, de sentir o clima. Isso é muito bom. Você sabe, a inteligência artificial não sente o clima, ela não consegue entender uma ironia, por exemplo. Nossa. Né? E para algumas perguntas básicas, pergunta para a IA, fica a dica, pergunta para a IA qual estado brasileiro não tem a letra A. Essa é uma das alucinações, né, da inteligência artificial. E você tem diversas outras perguntas que você pode fazer para a IA que ela vai te responder errado. E, inclusive, no início, que todo mundo estava falando, vamos usar para trabalhar e tal, eu chegava e falava, vou pesquisar qual foi a data disso que eu preciso. Entregava errado. Então, sim, a capacidade da inteligência artificial é incrível, ela ainda vai fazer coisas com muito mais rigor, mas a gente E velocidade, sabe, né? mas ela só processa, né, dados ali e às vezes desorganiza a informação que já está organizada por outros. Ou delira, em alguns casos. Né? A gente falou isso em alguns episódios, né? E aí fica aquela... Porque quando você já sabe, eu acho que ela entra como uma aliada do que quando é um assunto que você não sabe, nada. Uhum. Porque aí, se você não sabe, você pergunta o que ela falar, você vai acreditar ali, muito rápido, né? Então, acho que isso, pra nova geração, pra quem tá saindo isso da escola, pros nossos filhos, eu acho que vai ser muito diferente do que foi com a gente, né? Não sei ainda muito bem, mas eu acho que é importante você ter um aprendizado formal pra usar como uma aliada, porque senão... Você tem certeza que ela tá te respondendo errado, aí você fala, não, mas você respondeu errado. Aí ela fala, realmente. Não, hoje eu tive um Desculpa, quebra-pau com não sei uma o quê. Gemini, que eu mandei umas informações, umas planilhas específicas lá, eu falei, analisa isso daqui, piriri, parará. Desculpa, eu não consigo fazer isso. Consegue sim, você fez pra mim semana passada, é pra você analisar a coluna tal. Hoje ele não queria trabalhar. Desculpa. É verdade. Isso acontece direto. Você está certo. Se eu tô certo, eu tô certo desde na primeira mensagem. Não, Tipo, e é o premium, né? O pago, sei estão lá. estão pagando. Então, acho que, assim, quando você sabe, você consegue perceber logo que ela errou, né? Nossa. Que é o ponto de saber o que a inteligência artificial está te devolvendo. E aí é o perigo de quem está estudando, primeira faculdade, primeiro emprego, joga tudo lá e não consegue questionar se aquilo que a AI devolveu está correto ou não. E aí, para adquirir esse senso crítico, é só fazendo com moderação, né? Você primeiro lê o autor oficial. Eu falo, gente, vai no autor oficial e aí, se você quiser, pega um resumo da inteligência artificial.
Mas até o resumo pode ter informação trocada, porque ele pode pegar de uma referência, da referência, da referência. E aí, como que a gente fica? Entende? Então, se a pessoa está numa graduação, é o momento dela estudar a fonte, né, a referência certa, e usar minimamente isso. Mas, enfim, a gente também não pode lutar contra as novas tecnologias e, para isso, o que eu faço? Eu coloco os alunos para testar a própria inteligência artificial em sala de aula, fazendo algumas atividades. Né? E a gente acredita... Isso, prova dos 9 ao vivo, adorei. A gente acredita... Eu, assim, né, a minha formação, né, na UERJ, no Laboratório de Mídias Digitais, que é coordenado aí pela professora Fátima Rez, professor Fernando Gonçalves, eles têm um trabalho muito sério de educação midiática e a gente só educa quando a gente sabe mexer. Então, não adianta, né, proibir a inteligência artificial, mas a gente tem que ter protocolos, a gente tem que ter regulamentação do uso dela na universidade, do uso dela na sociedade como um todo, né? As plataformas também não podem chegar chegando, goela abaixo, tentando jogar isso pra gente sem ter uma regulamentação. Vou fazer só um off-top, que eu vi um post de LinkedIn que eu fiquei tão estupefato com a situação. O cara pegou toda a conversa dele com a esposa de, sei lá, 13 anos, 15 anos, jogou na AI e pediu, tipo assim, tire os insights daqui. E aí tem quantas vezes um falou eu te amo para outro, emojis mais usados, quantas vezes que um chamou o outro para sair, piriri parará. Eu fiquei, tipo assim... Constrangido, né? Constrangidíssimo. E a galera, ai, que máximo, vou fazer também. Foi, tipo assim, um show de horror. Mas aí eu acho que é uma coisa que eu sempre também falo... Com a AI. Eu tenho uma opinião muito parecida com a da Renata. Eu acho que, assim, nada substitui o humano, sabe? Assim, nesse sentido de sentimento, sabe? Você com a sua esposa, pô, tem muito sentimento envolvido. Você fazendo terapia, tem muito sentimento envolvido. Você vai tacar na máquina, assim... Não, é inacreditável. Que fala, realmente, você estava certo. Pô, eu já te falei 40 vezes que era pra fazer de uma forma, aí você depois fala, você estava certo? Gente, que loucura. Mas assim, a gente tem que equilibrar as forças. Sim. E assim, saber usar, entender, né? E aí, quando é a questão de fake news, a gente se lembra daquela mega operação que teve aqui no Rio, todo mundo amedrontado, né? E recebendo muitas notícias de que o metrô estava sendo invadido, que tinha arrastão no metrô, que caiu helicóptero, etc. E aí, nessa hora, eu estava com os meus alunos na UERJ, eu falei, gente, a gente vai checar na fonte certa, que checa a informação. Não fique repassando link que você não tem certeza. E quando a notícia é muito... escandalosa, quente. Clickbait direto, as pessoas estão com os humores ali exaltados, né? A gente é baseado na emoção, vai clicar e vai consumir uma coisa que, de repente, foi criado com inteligência artificial. Então, hoje, assim, a gente tem que ter esse filtro para tudo, desconfiar de tudo. Ano de eleição, isso é um recado importante. Opa. Essa semana aconteceu uma coisa no meu prédio, que saiu... Eu li pelas redes sociais, então era uma manchete do Anselmo sobre um prédio no Flamengo e tal, que acharam no regulamento uma coisa que funcionários não podem usar o elevador social. E aí alguém que acabou de se mudar para o prédio leu, teve acesso e achou um absurdo e aí tá denunciando. Só que a foto é a foto do meu prédio. Eu vi, fiquei estupefada, achei que poderia ser o meu prédio. E aí cheguei a mandar no grupo pra minha mãe e pra minha irmã. Aí, assim que eu mandei, eu falei, cara, mas pô, pode ser só ilustrativo, né? Lembrei que eu também sou jornalista. Fui checar as fontes. Aí, logo eu vi que não era, deletei. E aí, no dia seguinte, o síndico do prédio mandou no grupo esclarecendo como é o regulamento e que não era e que era só uma imagem ilustrativa. Então... né, assim, eu caí na fake news, assim. Mas não era... Não, é próximo. Não era você não caiu na fake news, você caiu na imagem meramente ilustrativa. Exato. E assim, né, um Anselmo, eu confio e tal, mas aí eu fui checar e chequei em vários lugares pra ver se era. E em vez também de pegar o regulamento, não peguei, mas poderia ter feito isso.
E aí foi bem um exemplo disso. E aí eu acho que, assim, ano de eleição, né, o WhatsApp bomba com as tias e tudo mais. E os vídeos. E Pô, vou aí? puxar um quadro, pode? Claro. Renata, esse é o quadro que a gente passa mal, já fica nervoso, porque é um quadro que a gente não combina, então a gente não sabe o que vem, que é o Pergunte aos Hosts. Então você pode escolher fazer uma pergunta pra mim, uma pra Camila, a mesma pros dois, pra só um, você que manda. Você senta na cadeira de entrevistada e manda uma pedrada e a gente passa nervoso porque a gente não sabe o que vem, então solta a vinheta. Você que manda. Pergunte aos hosts, conta aí. Quando vocês vão gastar, né, o dinheirinho de vocês em um restaurante, qual a principal fonte de consulta? Para Roberto e Camila. Pode ser sincero. Eu vou no Google My Business. Business? É o Não é o Maps? Google Places ali, qual o nome? É que o Maps, ele Isso, ele é o pega mesmo, também, é a Ele mesma pega no My coisa. Business. Mas você vai pelo mapa. Não, é porque no tem um Google, review lá, né? eu boto no Google e aí aparece ali. E ali tem as notas. Tem algumas notas e tem imagens muito reais de usuário. E por que você confia nessas pessoas desconhecidas? Por que eu confio nas pessoas desconhecidas? Porque eu acho que é uma galera que postou uma foto, tipo assim, uma pessoa que foi aleatória qualquer dia, tirou uma foto, você vê que a foto não tá bem tratada, não tá nada muito interessante, eu vejo a nota, vejo as fotos e falo, tá. Aí depois eu vou pro Instagram e dou uma buscadinha ali sobre aquilo, se tem algum comentário e tal, ainda mais quando é um restaurante muito novo, ou quando é algo que eu nunca fui, ou que é um pouco mais caro, eu faço uma investigação um pouco mais apurada, mas eu começo pelo Google, porque eu acho ali muito mais real do que o Instagram, que a galera toda querendo parecer muito posuda. E aí você acha que ali você tem um pouco mais de isenção, você fala com os pares, né? Eu gente acho como que a gente. isso, são desavisados como eu, não são pessoas nem críticos de gastronomia e nem a galera muito blogueira que tá ali porque foi convidada ou porque ganhou, algo assim. Não tô desmerecendo jamais o trabalho dos críticos de gastronomia, valorizo muito. Mas eu gosto de ver os pares, pessoas, gente como a gente, deixando avaliações sinceras. Sim. E você, Camila? Eu sou um pouco old school, assim, eu gosto de ir naquele lugar que eu sempre fui, que, sabe, o garçom me conhece, uma coisa assim. Mas para lugares novos, restaurantes novos, eu acho que eu confio muito em amigos. Eu tenho alguns amigos chefes, eu sigo a Renata, sabe? Eu tenho algumas Seguir coisas. a Renata é um perigo, tá? Porque você vai querer ir em todos os restaurantes maravilhosos que ela vai. Renata Monte com I. E eu tenho amigos que, né, são antenados ao que abriu e tal. Então, a dica de alguém que eu acho que também é um pouco mais próximo e que eu conheço e que eu confio, é legal para conhecer restaurantes novos. Mas também caio na armadilha de tô ali rolando e aí tem um conteúdo de um restaurante novo, uma coisa. Aí, às vezes, rola o interesse de conhecer também, né? E nada como o famoso boca a boca, né? Que vem lá dos primórdios dos restaurantes e a gente confiar nos nossos amigos. A gente falou recente do Jurema aqui, foi muito isso, né? Um foi, o outro foi, caraca, muito bom, tem que ir, prova isso, prova aquilo. E assim, eu sou filha de cozinheira, então eu também sou chata, porque eu como muito bem na minha casa, eu como muito bem a comida da minha mãe, então... eu gosto de comer bem, assim, e é aquilo que a gente falou, né? Pra gastar o dinheiro e comida ruim não Tem alguns pratos dá. que eu não como na rua, porque eu falo, eu vou fazer isso melhor. Tem isso. Então, minha mãe também é mineira. Feijão tropeiro eu só como da minha mãe. Nem adianta. E é o meu prato preferido dela, já sabe. Isso. Pode pôr na lista. Fala, vamos marcar. Vai estar na lista. E aí, será que ela entrega em casa? Olha, ela entrega. Agora, quando esse episódio for ao ar, talvez não, mas ela entrega. Quero esse feijão tropeiro, hein? Vou fazer esse pedido. Hoje já tem dois pedidos para ela. Eu fico fazendo propaganda da minha mãe, depois ela que lute. Com esse trabalho, desde o Jornal Globo, jornalismo tradicional, e hoje com toda a questão, né, de traqueamento e de SEO e um monte de siglas e o marketing mais pesado, o que você acha que o jornalismo tradicional te ensinou sobre retenção da audiência, sobre construção de uma história, né, de um conteúdo que pode ser muito usado nas mídias digitais mais atuais?
Eu acredito que a estrutura, né? O jornalismo é a grande base para os criadores de conteúdo, por mais que o jornalismo tenha uma estrutura mais assim consolidada, né? Ao longo dos anos, a gente sabe o que é uma reportagem, a gente identifica, né, esses modelos dentro, né, de um telejornal, por exemplo, mas assim, essa base que foi construída, ela te dá alguns elementos. Quando você fala o lead no jornalismo, que, quando, onde, como e porquê, ele tem que estar na estrutura, mesmo que seja um blogueiro, ele está usando essa estrutura que é um fio condutor. Eu brinco que, assim, realmente isso foi a maior lição da minha faculdade, assim, e eu acho que o texto tem que ter, né, assim, o texto não, qualquer conteúdo, né, mas é porque eu sou de começar primeiro no texto. Né? Então eu acho, assim, que hoje a gente vê, né, uma estrutura criada pelos influenciadores para trazer algum conteúdo. Então você vê o conteúdo de viagem, ele vai mais ou menos por um eixo condutor, conteúdo de gastronomia por outro, um ou outro consegue inovar, trazer, mas essas fórmulas, né, elas foram construídas com a base do jornalismo. Sim. E eu acho que o mais curioso, né, que eu fico pensando, gente, o que leva as pessoas a saírem das suas casas e filmarem viagens e uma coisa tão íntima, né? Já parou para pensar? A gente não fotografava o que comia. E agora eu tô sentado numa mesa com jornalista, influenciador, chega o prato, o chefe quer que a gente come, tá todo mundo lá, filmando, fotografando, e a gente, às vezes, come frio, né? Então, assim, são novos comportamentos e que a gente não imagina, mas o jornalismo, acho que traz essa estrutura por trás da história ter, pelo menos, né, ali um fio condutor. Sim. Eu vou trazer um case, depois eu vou deixar o link aí no episódio, que era um mega restaurante, não sei se você já viu essa história, um mega restaurante de Nova York, que de repente começou a cair faturamento, a fila aumentava, não conseguiu atender todo mundo, e em algum momento quebrou, fechou as portas. Tava às vésperas de fechar, ele não fechou as portas. Aí chamaram uma consultoria para entender, tipo assim, cara, eu girava aqui 50 minutos, 1h10 e tal, os clientes estão ficando 2 horas, a fila tá ficando enorme, eu não tô conseguindo mais vender o que eu vendia num dia para manter a estrutura, eram X estrelas da vida aí. E aí botaram os consultores lá para fazer cliente oculto, no primeiro dia eles entenderam. Antes, o cliente chegava, pedia, oi, garçom, não sei o quê, chegava comida, comia e ia embora. Agora celular, foto. É o garçom. Aí vem o cardápio. Aí não olhou o cardápio ainda. Aí depois olhou o cardápio, veio a entrada, foto da entrada. Garçom, tira a foto da gente aqui. Aí foto do grupo. E aí foto do prato. E aí foto da sobremesa, aí foto da bebida. O tempo que geralmente era entre 50 minutos e 1h10 foi para 1h e blau, quase 2, porque era um restaurante estrelado e todo mundo queria postar, etc. E cada etapa, uma foto, né? E aí ficou uma loucura. Eu não lembro qual que foi a solução, mas eles conseguiram ajustar isso. E isso conecta com algumas festas que já estão acontecendo fora do país, do tipo, você chega na entrada, acho que Noruega, Finlândia, alguma coisa assim, e você guarda um celular num box. Tipo assim, você chegou, tem a chavinha, guarda o celular e vai viver offline, vai viver mas um negócio. No Brasil tipo, também, louco. A gente já tem em São Paulo restaurantes que não aceitam celular, sim. Acho ótimo. E essa experiência, né, eu acho que tem muito daquela situação que a gente falou, de você olhar no Google Maps e tal, Google Business, para qual restaurante ir, as pessoas querem estar ali colaborando e registrando, né? Virou uma experiência de status. Você tá no Michelin e tá fotografando. Então, isso agrega um valor para aquela pessoa. E aí, as pessoas querem compartilhar e tá tudo bem. Aquilo ali, o cara também tá fazendo foto propaganda. Na entrada, igual no cinema. Com um cartaz no fundo, precisa tirar dentro do filme. Cada um tem o seu momento, né? Mas comportamento, né, é muito legal, assim. E é isso, assim, criar conteúdo a partir do comportamento humano, né? É isso, assim, o marketing é muito sobre o comportamento. Você vê, tipo, às vezes você tem um casal do lado ali na mesa jantando que nem se fala. Ou que cada um tá no seu celular. Nossa. A brincadeira que eu faço, a gente faz entre os amigos, tá no bar,
gravar. Aí, de repente, cada um pega o celular e tipo, então vamos falar pelo WhatsApp, né? Vamos criar um grupo? Vamos criar um grupo? Cada um no seu celular e acho que esse comportamento é muito atual, assim, né? E faz parte, ter um conteúdo. Às vezes você tem lá, sei lá, seus 20 seguidores, mas você quer fazer um papel de blogueiro. As crianças, né, crescem com essa influência achando que todo mundo vai ser youtuber, né? Tipo... Nossa, passei por isso com o meu. Beijo, Rafa, de novo. Ô, Renata, eu tenho uma última aqui que eu queria entender. Você tem um blog hoje que une viagem, que é um tema amado por todos, eu imagino, e comida, né? E gastronomia. Como que você faz esse fio condutor dessas duas temáticas? Pesa mais a mão na gastronomia e a viagem é um plano de fundo? Um é principal a outro? Como que é isso? Porque eu achei incrível essa união que faz todo sentido, principalmente quando você vai para um lugar fora. A primeira coisa que eu penso é tipo, nossa, quais os restaurantes mais legais daquele lugar? Então, conta aí um pouquinho disso. Na verdade, assim, é porque eu tenho o sonho enrustido de ter sido uma Glória Maria do jornalismo. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Só que a gente tem, né, a nossa vida, a gente tem filho, né, Camila? E aí, quem tem uma criança não consegue estar viajando o tempo inteiro. Já viajei muito mais, mas vocês imaginam, também na rotina de uma redação não cabia tantas viagens, mas já realizei um monte de sonho, já comi estrelados aí em alguns lugares do mundo. Enfim, então, para conciliar isso, né, as minhas forças maiores hoje estão na gastronomia, mas sempre que eu posso estar compartilhando alguma coisa de viagens que eu faço, mesmo de férias, eu faço isso. E aí eu costumo dizer que parafraseando aí, roubartilhando uma frase da Morena Leite, chefe, eu tô sempre trabalhando, nunca trabalhando. Sempre de férias, nunca de férias. Curtindo um restaurante, mas trabalhando. Então é meio isso, sabe? Mas juntou duas coisas bem gostosas, né? Duas coisas que eu gosto, né? Que eu tenho afinidade. E aí também uma curiosidade que eu, na verdade, comecei, assim, trabalhando fora do Brasil, dentro de um restaurante que foi num hotel. Foi no Savoy de Londres e eu servi o chá das 5. Que chique. E aí tive que aprender sobre 80 tipos de chá para servir para os turistas. Meu Deus. Então, assim, a experiência por trás... In English ainda por cima, né? E a experiência por trás eu tive, né? Há muitos anos atrás. Isso foi em 2004, revelando aí minha idade. Mas assim, então... né, tive essa experiência e vivi um pouco do que é ali a cozinha, a correria, o bastidor, o cliente reclamando, né? Então, isso eu acho que também me conectou com a gastronomia, porque o turismo ele já teve comigo desde criança. Pô, muito legal. Essa é uma curiosidade que eu não sabia, né? Adorei. E você cozinha? Você gosta de cozinhar? Mas eu cozinho a comida mineira, o arroz delícia. com feijãozinho. Não, comfort food tem seu valor, assim, super importante. E aí muita gente me pergunta isso, né? Fala, poxa, mas você tem que saber cozinhar muito, tem que saber cozinhar como chefe. Eu falo assim, peraí. O Galvão Bueno sempre cobriu Fórmula 1. Ele dirigia igual a Ayrton Senna. Nunca entrou num carro, provavelmente. Nunca vi. O Galvão joga futebol, faz né? A gente separa as coisas, né? Então, assim, eu sei cozinhar, eu entendo, já fiz um monte de aula, cordon bleu, já fiz aula de vinho, já fiz aula, assim, sempre que eu posso ter informação e participar, eu quero aprender. Mas isso não significa que eu vou me tornar uma grande chefe, porque é um trabalho, assim, que exige uma vocação enorme. Eu me viro, mas não chego nem aos pés da minha mãe na cozinha, né? Assim, nem sei muito. E aí é engraçado, que eu sempre conto essa história. Às vezes o meu filho pergunta, mas esse macarrão foi você ou foi a vovó que fez? Porque ele já sabe, né, que o da vovó é muito mais gostoso. Mas dá uma boladinha. Eu acho que nada, você tem que praticar. Se você estiver ali todo dia, a comida vai melhorando. Não, mas eu, assim, claro, técnica, mas acho que o prazer de cozinhar, né, de fazer, transparece na comida, né? Sim. Acho que eu falo isso da minha mãe, mas eu conheço outras pessoas também, né? É tipo um ato de amor mesmo, né? Assim. Você chamar alguém pra sua casa pra cozinhar,
É um negócio. E imagina, eu que como tanta comida boa, sempre a minha comida vai ficar pior, não tem jeito. Mas assim, um final de semana, né, umas coisinhas eu sei fazer. Ah, que bom. Olha, dava pra gente ficar aqui horas. Tá dando Tô ficando com fome. Será que, Exatamente. poxa, Então eu vamos tinha que encerrar ter pra comer. pedido. Não fiz a blogueiragem no início. Ah, Falhei. então, Vou fazer, não vou passar pra você. Gente, siga o Growth com Hack, nosso @ no Instagram, assina lá no YouTube, canal, manda pros amigos. O que você achou desse episódio que deu fome, Camila? Deu fome mesmo, muito legal, muito bom. Com Obrigada. curiosidades, né? Assim, a gente se prepara, a gente fica nervosa, mas é sempre a gente aprende muito e muito legal, assim, acho que foi uma super aula e até de jornalismo, de criação de conteúdo, de novas mídias, né? Então adorei, obrigada por ter topado. Muito Eu obrigado, que agradeço, adorei também, foi um papo ótimo, só faltou comida, gente. A próxima vez me avisem que a gente chama alguém aqui para ficar servindo, o pessoal do estúdio também. Imagina que experiência. Pô, Faltou. Não, a gente vai melhorar. Pra próxima vai ter Mas a gente consegue aí esse... Podia ter um chazinho patrocínio. na caneca. No primeiro episódio eu tive que tomar chazinho porque eu tava sem voz. Então, Boa. se eu soubesse que você era Então, especialista... Então, vou pedir licença para fazer minha blogueiragem Claro, também, por favor. gente. Ó, sigam @Viagem Gourmet no Instagram e TikTok. E também Renata Monte no Instagram, com I. Mais uma fonte de dicas para quem quiser experimentar novos restaurantes, Vai seguir a conhecer. Renata. Vai Muito ficar bom. com fome. Vai seguir a Renata, vai ficar com fome imediata. É isso, galera. Obrigado. Foi um Obrigada. prazer mais um episódio com vocês. Obrigado, Renata. Obrigada. Beijo no coração. Fui. Valeu.